Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a Vossa Excelência e a todos os deputados e deputadas dessa casa, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, um importante canal para que a gente possa prestar conta dos nossos mandatos, prestar conta aqui para a sociedade como está agindo o parlamento estadual nesse momento de muita crise, né? A gente tem uma crise na educação e ontem a gente teve a nossa ânsia de luta por uma educação inclusiva, muito massageada, afinal de contas encontramos nas ruas pessoas que estão sim lutando pelo acesso à educação de qualidade, uma educação que possa ser acessível, mas também uma educação que emancipe para a vida, né? Então foi muito importante o que a gente assistiu ontem nas ruas das principais capitais brasileiras, nas ruas, pessoas que traziam ali frases, e eu fiz questão de anotar algumas frases que eu li, né? O governo que quer derrubar a educação é porque ela derruba governo. Sem dúvida nenhuma, quando as pessoas estão mais assenhoradas de informações, ela é muito possível que derrube governos, muitos deles fascistas que não veem a educação como lugar de conhecimento e produção de uma autonomia também reflexiva, que é fundamental. Afinal de contas, quando a gente fala de todo o trabalho intelectual e acadêmico, a produção científica feita dentro das universidades, me chama a atenção, por exemplo, a fala aqui de prestação de contas do líder do governo Witzel, que apresentou aqui uma fala dizendo e prestando contas sobre a pauta do governo para a educação. Só que me estranhou muito o fato dele não falar uma palavra sobre as universidades estaduais, o ERJ, o ENF e o ESO. Universidades hoje que estão passando por um processo de sucateamento, mas também um processo de cerceamento da sua atividade acadêmica e intelectual, que é fundamental. Então, o líder do governo vem aqui prestar contas do governo com relação à educação, mas não teve uma palavra sobre a UERJ, a UESO e a UENF. Isso chama muita atenção. Quais são as prioridades desse governo? Sem dúvida nenhuma, uma autonomia das universidades estaduais também está colocada em risco aqui no Rio de Janeiro. Por isso que a gente encontrou muitas pessoas da UERJ, da UESO, da UENF nas ruas ontem, porque passam pelo mesmo processo de cortes de investimento que o governo Bolsonaro tem apresentado para todas essas universidades. E é muito importante que a gente olhe que quando se chama de idiotas úteis, massa de manobra, aqui no Rio de Janeiro, mais de 250 mil pessoas nas ruas, e as universidades estaduais ali presentes também, dando apoio, trazendo todos os debates do sucateamento das universidades. É interessante o quanto que um governo, um presidente se presta a tal papel, um desserviço para aqueles e para aquelas que questionam sim um corte. A gente já tem um congelamento de 20 anos no aumento de investimento na educação, e agora a gente vem com esse corte que fragiliza todo o processo de produção de conhecimento, de tecnologia do nosso país. Então, chamar de idiotas inúteis, sem dúvida nenhuma, é uma referência muito óbvia para a gente, porque os idiotas inúteis estão nesse governo. Afinal, os idiotas úteis estavam na rua, gritando para que toda a população brasileira pudesse ter uma educação de qualidade, que possa ser uma educação que traga aí ferramentas do conhecimento para que a gente possa superar as desigualdades sociais. Muitos deputados aqui nessa casa, tem um em específico, que fala o tempo inteiro de acabar com as cotas, Inclusive apresentou um projeto aqui para acabar com as cotas, e é importante porque diz tanto que defende a categoria dos policiais, e o projeto das cotas hoje no estado do Rio de Janeiro inclui
exclui os beneficiários de policiais. Agora, isso ele não fala aqui. Ele só fala da questão racial, só fala da questão, claro, um grande racista vai cometer na sua fala todo o seu racismo. E aí, foi muito importante ver as diversas faixas na rua, né? Mais livros, menos armas. O livro é o nosso escudo e a arma é a nossa inteligência. Outra fala que aí mexe comigo particularmente. Sou a primeira da minha família a entrar numa universidade pública e vou lutar para que não seja a última. Isso é muito simbólico do que representa o sistema de cotas no Rio de Janeiro e no Brasil, para incluir, sim, preto, pobre, favelado dentro da universidade. Porque estar aqui, eu, por exemplo, que entrei para a universidade, que fiz mestrado, que fiz doutorado e que hoje estou no pós-doc da UF, Universidade Pública, daqui, Universidade Federal Fluminense, mostra o quanto que a educação ela é emancipadora e, sem dúvida nenhuma, aqueles jovens que estavam na rua junto com os trabalhadores estavam trazendo um recado que é fundamental para a nossa sociedade. O recado de que não sairemos da rua enquanto qualquer direito for, na verdade, violado por esse governo ou por qualquer outro governo que vier colocar a mão em direitos e tirar aí da população o seu bem mais sagrado, que é a educação. E aí, senhor presidente, eu quero mudar de assunto aqui para um tema que para a gente é fundamental, que é para trazer o dia 17 de maio. Dia 17 de maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Por que trago esse tema? Porque o Brasil é um dos países que mais mata a população trans e LGBT do mundo. E isso é muito sério. Essa homenagem do 17 de maio relembra 17 de maio de 1990, em que o termo homossexualismo passou a ser desconsiderado e homossexualidade foi excluída da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, uma vitória da diversidade, uma vitória do respeito à nossa população LGBT. Apenas em 2018 foram assassinados 420 LGBTs no Brasil, ou seja, a cada 20 horas um LGBTI é assassinado. 30% desses assassinatos são por arma de fogo. Ou seja, quando a arma de fogo tem o porte aí liberado, essa população também sofre diretamente o risco de ser assassinada, continuar sendo assassinada por armas de fogo. Então é importante, esses dados são do relatório do Grupo Gay da Bahia. Então a violência contra travestis, transexuais, começa sim no ambiente familiar, quando há uma resistência muito grande de aceitação dos seus entes queridos à sua sexualidade. Por exemplo, quantos homossexuais, travestis, enfim, população LGBT são expulsos de casa, né? Estima-se que de 13 anos de idade seja a média em que essa população é expulsa de casa. Isso é LGBTfobia. Esse coloca travestis e transexuais à margem da sociedade, expostas à violência de todo tipo. O Estado do Rio de Janeiro é importante que foi pioneiro na luta contra as desigualdades sexuais, de gênero e principalmente na luta por direitos da população LGBTI. Em 2011, o primeiro casamento civil homoafetivo aconteceu no Rio de Janeiro. Em 2009, foi criado o Programa Estadual Rio Sem Homofobia, um programa que hoje vem sendo sucateado, vem sendo levado a uma política que é uma política generalizada de ataques a essa população. Então, o governo atual piorou a situação, mudou o nome do programa de Rio Sem Homofobia para Amizade Rio LGBT. Apesar do programa ainda se manter, os trabalhadores desse programa
receberam os salários dos 3 primeiros meses agora em abril. Ou seja, estão sucateando um programa que é fundamental e vanguarda no que diz respeito aos direitos da população LGBTI. Ao contrário da publicidade do governo estadual, sim, do governo Witzel, o Rio de Janeiro é cada vez mais uma cidade perigosa para a população LGBTI. A retirada de direitos e o corte de recursos para a pauta LGBTI não respeitam a vocação plural e diversidade do nosso Estado. Por isso, temos que lembrar de Mateusa Passarelli, presente, hoje e sempre. E para finalizar, senhor deputado, a gente apresentou nessa casa um projeto de lei que dispõe sobre a reserva de vagas para travestis, mulheres transexuais e homens transexuais nas empresas privadas que recebem incentivos fiscais. É muito importante porque a gente vê a população LGBTI sendo colocada à margem de uma sociedade de direitos, mas também à margem de um emprego formal. Então é importante que hoje essas empresas que recebem incentivo fiscal do governo possam contribuir para a maior inclusão econômica dessa população. Então a gente apresenta esse projeto à casa, enfim, trazendo toda uma corresponsabilidade da Alerj com os direitos e a vida da população LGBTI. E o dia 17 de maio fica marcado também pela entrada nessa casa de temas que são fundamentais para a vida dessa população, que muitas vezes não só é discriminada, mas é uma população que está sendo morta concretamente. Então, agradeço a todos e a todas. Muito obrigada, senhor presidente.